Bem, muito bem. Dando retomada, então, à questão do dia de família, a próxima matéria, a próxima parte da disciplina que nós vamos trabalhar diz respeito à proteção da pessoa dos filhos. E quando se trabalha a proteção da pessoa dos filhos, nós trabalhamos duas questões: o conceito de guarda e o conceito de poder familiar. Os senhores, olhando a própria cor do Código Civil, a própria cor azul, com vetos, destaques, etc., os senhores percebem que os dispositivos 1583 e 1584 foram modificados por duas leis. Uma lei que é a 11698 de 2008 e a outra lei que é a 13.058 de 2014. O Código de 2014 tinha 11 anos de vigência e os dispositivos já tinham sido reformados por duas leis especiais diversas. Essa é a prova de que o Instituto, na verdade, da Guarda é um instituto mal cuidado pelo direito brasileiro. Eu diria para vocês que é um instituto que a doutrina judiou, abusou. A doutrina resolveu desenhá-lo ao prazer dos seus clientes. E o judiciário lê o que a gente escreve e aderiu ao chamado caos sistêmico. Caos sistêmico porque não há uma orientação unívoca, adequada sobre os conceitos de guarda e de poder familiar. Reparem que, quando o código define guarda compartilhada, ele fala que um erro, que eu já vou explicar qual foi, do legislador em responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe. Como se os direitos do pai e da mãe dependessem da guarda compartilhada para que eles fossem exercidos como tais. A lei de 2008 faz uma confusão entre guarda e poder familiar. Porque o poder familiar, bem definido pelo Código Civil, apesar das alterações da lei de 2014, ele implica várias questões que o Código impropriamente trouxe para a guarda. Então vamos agora falar com calma sobre isso. O que é ter poder familiar? Quem tem poder familiar é o pai ou a mãe. Se o pai e a mãe, por exemplo, forem falecidos, a criança estará sob tutela, o menor estará sob tutela. Poder familiar é próprio do pai ou da mãe. Só eles têm poder familiar. E o que o poder familiar gera? O direito/dever de dirigir-lhes a criação e a educação. Ou seja, escolher onde a criança estuda é atributo do poder familiar. Escolher que tipo de educação ela recebe, inclusive no sentido de educação religiosa, educação artística, educação esportiva, se a criança come ou não doce, se a criança toma ou não refrigerante, se a criança estuda em período integral ou em período parcial, o poder familiar é que gera esse direito/dever de dirigir-lhes a criação e educação. Eu gosto de usar uma ideia que eu aprendi no doutorado da doutora Gisele Groeninga, quando eu arguí, que ela fala num poder à luz de Foucault, que é um poder que você exerce olhando para aquele que se submete ao poder. E não um poder que você exerce olhando para aquele que o exerce, mas sim olhando para aquele que se submete.
Nesse sentido, todas as decisões de criação e educação dos filhos são próprias do poder familiar, mas, por uma confusão teórica, a doutrina vinha entendendo, por uma confusão teórica, que o pai ou a mãe que não tinha a guarda tinha menos poder familiar. Isso é um equívoco. O poder familiar é um quid e não um quantum. O que significa ser um quid e não um quantum? Ou tenho ou não tenho. O quantum é ter mais ou menos. O poder familiar não é um quantum, é um quid. Então, o fato de a criança morar com a mãe, que teria a chamada guarda unilateral, não torna o pai menos pai nas suas decisões. Ou seja, no exercício de direitos e deveres, o pai não é menos pai porque está divorciado ou porque não tem a guarda do filho. Ele continua tendo todos idênticos direitos e deveres por força do 1634. Inclusive, os pontos mais de tensão na vida forense, que são os pontos de criação e educação dos filhos. Reparem como o fato de os pais estarem divorciados ou os pais nunca terem se casado, ou seja, aquela criança nunca conviveu com um casal conjugal, mas apenas com um casal parental, porque ambos são pais, não altera o direito de negar ou conceder autorização, consentimento para o casamento. Então, quer dizer, se meu pai está divorciado, eu tenho 16 anos e quero me casar, ele precisa concordar? Precisa. Por que ele, na mesma hipótese, para dirigir minha educação, ele também não... Ele tem menos direito porque ele se divorciou? Querem ver? Conceder ou negar autorização para viagem no exterior. Se os meus pais estão divorciados, ambos têm esse direito? Tem. Ambos. E por que dirigir-lhes a educação e a criação ele tem menos porque ele está divorciado? Então, na verdade, o que os senhores têm que guardar é que poder familiar não se altera em razão de quem tenha a guarda. Essa é a questão fulcral da compreensão de guarda e poder familiar. O problema é que na prática, a doutrina andou escrevendo que porque a mãe tem guarda unilateral, ela teria também poder de decisão sobre a vida do filho, alijando o pai de certas decisões. Isso é um erro. O fato de a mãe ter a guarda unilateral, ela tem presença física do filho ou da filha em maior período do que o pai que não tenha a guarda. E tem o pai, o chamado direito de visita. Mas o fato de a criança ou adolescente estar sob a guarda unilateral da mãe não significa que o pai é menos pai. Não significa que o pai não tem que ser consultado nas decisões relativas à vida, criação e educação daquela filha, como diz o Código Civil. Ou seja, o fato da criança morar com o pai ou com a mãe, residência, ou estar sob a guarda do pai ou da mãe, que é a companhia, não implica alteração do poder familiar. E não implica, portanto, redução no poder decisório de quem quer que seja. Ah, mas Simão, eu li a obra do professor XPTO, que eu não vou citar o nome, e ele diz que é na guarda compartilhada que há essa igualdade. Porque a lei diz que é na guarda compartilhada, sim, só que
O problema é que o código não se lê um artigo por si próprio, mas sim um artigo pelo outro. E se vocês tiverem a paciência de ler o artigo 1583, conjuntamente com o 1634, vocês vão chegar à conclusão que eu chego, de que a guarda não altera o poder familiar, que é um quid, não um quanto. Poder familiar, ou eu tenho ou eu não tenho. Munducão, o pai que abusa sexualmente da filha, a mãe que explora os serviços do filho, e o juiz diz, você perdeu o poder familiar. Ou se tem, e ele é íntegro, ou não se tem, e ele não produz efeito algum. Portanto, não há mais ou menos pai, nem mais ou menos mãe, porque eu não tenho a guarda. Bom, Simão, então tá bom, já entendemos isso. Então, o poder familiar é o que manda a educação e a criação dos filhos, é isso. Ah, mas a doutrina diz diferente, eu sei. E eu até escrevi um artigo outro dia, aliás, no início da pandemia, para a professora Agda Ruda Barbosa, que foi publicado no IASP, na revista do IASP, em que eu dizia que era a última vez que eu ia falar de guarda. Porque no Brasil esses institutos não são tratados com ciência. São tratados sempre assim, o que for melhor para a criança, o que for melhor para a criança. E eu tentei dar uma cara científica a esse meu artigo. Bom, então agora que vocês entenderam que poder familiar ou se tem ou não se tem, que poder familiar não é um quantum, é um quid. O código trata, depois de 1001 reformas, depois de 1001 confusões, da chamada guarda compartilhada. E ele começa o dispositivo dizendo, deixa eu só ver se está certo isso aqui que eu fiz. Começa o dispositivo dizendo, vamos lá. Ele começa o dispositivo dizendo, que beleza, que beleza, que beleza. Que beleza. Só um minutinho. Bem, como eu dizia eu, então, o código começa o dispositivo dizendo o seguinte, a guarda será unilateral ou compartilhada. A doutrina sempre disse que existiam 3 tipos básicos de guarda. A unilateral, em que um dos pais tem a guarda e o outro só tem o direito de visitas, que normalmente é estabelecido de acordo com a idade, condições da criança, distância onde mora o pai e a mãe, mas basicamente ela funciona assim. A mãe tem a guarda unilateral e o pai visita a criança a cada 2 semanas, retira na sexta, dorme sexta, sábado com o pai e domingo a criança volta para a casa da mãe. Metade das férias com o pai, metade com a mãe. Aniversário do pai com o pai, aniversário da mãe com a mãe. Aniversário da criança, 1 ano com o pai, 1 ano com a mãe. Natal, normalmente, passa o Natal com a mãe e o Ano Novo com o pai, e no ano seguinte se inverte. Essa costuma ser a guarda unilateral. A doutrina sempre a definiu assim.
Depois nós temos chamar a guarda nidal. A guarda nidal é aquela em que a criança tem uma casa e os pais circulam. Os pais é que visitam a criança. A criança, portanto, ela fica num lugar só. E o pai e a mãe é que visitam essa criança. Esse filme que eu vou indicar para vocês é exatamente uma brincadeira sobre a guarda nidal. Um grupo de crianças que se rebela e resolve ficar numa só casa, que era a casa de uma senhora, a avó deles, e os pais que, se quiserem, que os visitem. Essa é chamada guarda nidal. A criança tem uma única casa. Esse filme aqui é um filme francês, C'est quoi cette famille? Mas também tem em português, eu assisti até em Portugal. É um filme bem, bem interessante. Depois saiu o 2 é bem mais pastelão, é bem menos interessante, mas o filme 1 é bem, bem legal. Bom, o terceiro tipo de guarda é a chamada guarda alternada, em que a criança, o adolescente, tem duas casas. Normalmente, na chamada guarda alternada, a criança ou o adolescente passa 15 dias na casa paterna e 15 dias na casa materna. Ou, às vezes, 30 dias na casa paterna e 30 dias na casa materna. Essa é a guarda alternada. Bom, chegamos então à guarda compartilhada. Reparem que diz a lei que compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. Notem que a guarda não é exclusiva do poder familiar. Eu posso ter uma criança sob a guarda da tia, sob a guarda da avó, sob a guarda da madrinha, do padrinho, sob a guarda de um amigo da família. Porque guarda não é exclusiva de quem tem poder familiar. Ou seja, o juiz pode tirar a criança da guarda paterna e materna e entregá-la à guarda de um amigo, de um conhecido, sempre levando em conta o instituto do melhor interesse da criança. Bom, e a guarda compartilhada, Simão? Segundo a lei, essa definição tragicômica, a guarda compartilhada é aquela responsabilização conjunta e exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. No fundo, o que diz o legislador em 2008, a guarda compartilhada é sinônimo de poder familiar. Ou seja, ele chove no molhado, ele esvazia o conceito de guarda, reproduzindo o conceito de poder familiar. E aí, como é que a doutrina explica, na verdade, o que seria a guarda compartilhada? Não é a alternada. Agora, a doutrina inventa demais. Começaram a usar o termo guarda compartilhada com residência alternada. Isso é guarda alternada se a criança tem duas casas. Se a criança tem um período numa casa, outro na outra, a guarda é alternada. Então, o que é a guarda genuinamente compartilhada? A criança tem uma única casa, mas ela tem um maior convívio com o pai, já que com ele ela não reside. A guarda compartilhada implica aumento de convívio com o genitor, com o qual o menor não convive. Então, na guarda compartilhada, não existe visita. Não existe a ideia de pai de fim de semana, que só vê o filho a cada 15 dias.
O pai que normal... Eu digo pai, viu, senhores e senhoras, porque podia ser o contrário, mas normalmente a esmagadora maioria dos casos que eu trabalhei, que eu vejo, é a mãe que tem a guarda e o pai que tem o poder familiar. Então, essa guarda compartilhada implica que o filho ou filha tenha convívio maior durante a semana. Agora, uma guarda compartilhada genuína pressupõe que o pai, sim, Aline, em ambas as guardas há poder familiar de ambos os pais. O pai não é menos pai por causa da espécie de guarda. Não há relação entre a espécie de guarda e o poder familiar. São coisas que não dialogam. Porque se eu tenho um poder familiar, eu tenho um quid e não um quantum. É isso mesmo. Agora, reparem, o que é uma guarda genuinamente compartilhada? Uma guarda genuinamente compartilhada é aquela em que eu construo uma agenda semanal de acordo com as possibilidades do pai e da mãe para aumentar o convívio do menor com o pai, que seria o que tem direito de visita. Dá um exemplo, Simão. A gente, quando faz guarda compartilhada por acordo, monta com o casal parental a agenda de compromissos de cada um deles e procura achar nessa agenda de compromissos os espaços para o convívio do menor. Ou seja, que o pai leve ou busque da escola, que o pai tenha pelo menos uma refeição ou duas no curso da semana com esse filho, que o pai possa, ele, no seu período de guarda, levar a criança ao médico, ao psicólogo, ao ortodontista, que o pai tenha o acompanhamento de convívio. Não é porque a guarda é compartilhada que o pai decide qual escola meu filho estuda. Pai e mãe decidem qual escola meu filho estuda porque tem poder familiar. Agora, ajudar o filho na lição de casa, tirar dúvidas, ajudá-lo a produzir um trabalho, isto é que a guarda compartilhada permite. Porque se assim não fosse, a criança está indo no pai a cada 15 dias de fim de semana. O pai seria um verdadeiro estranho. É por isso que o parágrafo 2º do artigo 583 vai dizer que, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições físicas e os interesses dos filhos. Porque, na verdade, existem situações em que se é impossível o compartilhamento de guarda. Por exemplo, pessoas que moram em cidades distintas e longe uma da outra. Como é que eu vou compartilhar guarda para um convívio se a locomoção é extremamente complexa? A não ser que o pai diga, não, eu venho uma semana do mês do Rio de Janeiro, vou passar em São Paulo para acompanhar meu filho na escola, sei lá. Mas é praticamente impossível guarda compartilhada de pessoas que moram em cidades diversas e que são distantes. Mas isso não quer dizer que o pai é menos pai. Isso não quer dizer que o pai tenha menos poder de decisão e menos dever de cuidado. O que ele tem menos é convívio, porque guarda é convívio. Agora, uma pessoa maluca, uma juíza maluca, ela punha na audiência uma tabela, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã e tarde e noite, todos os períodos da semana. E mandava os pais distribuírem esses períodos para dar cumprimento à lei de maneira idêntica. Ou seja, nós estamos falando de 7 dias por semana, 3 períodos são 21 períodos. Que cada um pegasse 10 ou 11, como se fosse uma divisão aritmética, por meio de uma tabela. O problema disso é que o pai, num dos casos, era um policial militar, daqueles que trabalham 48 por 24 horas, não lembro os detalhes. Ele dizia para ela, mas doutor, eu não posso fazer o que a senhora está pedindo, porque meu serviço não permite. Ela dizia assim, mas você gosta mais do serviço ou do seu filho? Quer dizer, isso é um desvio categorial. Tanto que nós aprovamos enunciado
no CJF, no Conselho Judiciário Federal, aliás, eu que sustentei na plenária, sobre guarda compartilhada, em que, basicamente, esse enunciado do CJF sobre guarda compartilhada dizem o seguinte, a divisão, vou pôr aqui na tela para vocês, e aqui na tela está pequeno, né? Deixa eu pôr o Ctrl mais aqui para aumentar. A divisão de forma equilibrada, do tempo de convívio dos pais com a mãe e dos filhos com a mãe e com o pai, imposta na guarda compartilhada, não deve ser confundida com a imposição do tempo previsto pela guarda alternada, pois essa não implica apenas a divisão do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas exercício exclusivo de guarda pelo genitor que se encontra na companhia do filho. Aqui é o primeiro dos enunciados, 404, que vai distinguir guarda compartilhada de guarda alternada. Deixa eu ver se temos mais algum aqui sobre isso. Outra questão importantíssima, o enunciado 607, o fato de eu ter a guarda não implica que eu pague menos alimentos. Por quê? Porque, a depender do esquema de guarda compartilhada, a criança tem as mesmas necessidades e o pai fornece muito pouco alimento in natura. Então, a guarda compartilhada também não implica ausência de pensão. É verdade que se o pai conviver muito com a criança e prestar muito alimento in natura, ele pode até discutir a questão dos alimentos. Mas não porque a guarda é compartilhada, automaticamente não se paga alimentos. Sobre isso, há uma tentativa de leitura nesse sentido do artigo 1584, ou 1583, 1583, parágrafo 5º. Eu vou pôr para vocês o parágrafo 5º do 1583, e ele vai dizer exatamente que a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestações de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direto ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica da criança. O dispositivo abriu a possibilidade de, na guarda unilateral, o pai exigir prestação de contas da mãe. Mas reparem que o dispositivo trata só da guarda unilateral. Ué, na guarda conjunta ou compartilhada, em que eu pago pensão, eu não terei o mesmo direito? Por que ali não falou na guarda, e só na unilateral dá o direito de supervisionar o interesse dos filhos, inclusive prestação de contas contra a mãe? Porque os autores do projeto dessa lei de 2014, da 13058, que eu que eu fui convidado para participar de uma audiência pública para falar dela, e falei em Brasília, eu não me esqueço. Biase, você tá ouvindo ou você está dormindo? Silêncio. Estou aqui, professor. Estou aqui. Estou ouvindo. Biase. Vou ouvir agora, professor. Deu um corte. Você sabe que dia foi esse que eu fui para Brasília? Falar dessa lei? Quando era projeto ainda? Você não lembra dessa lei? Eu lembro, professor. Eu lembro desse dia. Agora, dura lembrar o dia certinho. Agora... Dia da Consciência Negra de 2014, que eu fui 2014. para Brasília, e foi o dia que o Biase, que depois veio para meu orientado de mestrado, não foi no processo seletivo. Foi nesse dia. Foi nesse dia. Dia da Lembro bem. Exatamente isso. Dia glorioso para mim. Que você não foi aprovado no mestrado por em outro processo seletivo. E eu estava em Brasília e eu disse isso. Há um erro no projeto, porque a guarda
compartilhada também permite a supervisão, mas a ideia dos autores do anteprojeto era não permitir pagamento de pensão alimentícia, dizendo, se a guarda é compartilhada, eu ouvi isso deles, tá, em Brasília, se a guarda é compartilhada, cada um que crie o filho e pague na medida do possível. E essa questão ainda, ela se desdobra numa outra questão sobre guarda compartilhada, que está aqui no enunciado 603, também do Conselho Nacional Federal. No enunciado 603, a distribuição de tempo de convívio na guarda compartilhada deve, principalmente, atender ao melhor interesse dos filhos, não devendo a divisão ser equilibrada, de forma equilibrada, ser repartição matemática do tempo. Não é uma repartição matemática do tempo, como faz essa juíza, de abrir a agenda e falar 10 períodos da semana para você e 11 para ele e acabou o assunto. A divisão não é aritmética, a divisão não é matemática. A divisão é no melhor interesse da criança, considerando-se o tempo e as condições dos pais. É por isso que eu digo, senhores, que infelizmente, num país com muita gente que está na faixa da pobreza e que tem um trabalho exaustivo, com horas e horas de transporte público, não é possível, muitas vezes, se conceder guarda compartilhada. Porque a dinâmica familiar, em razão do pai, por exemplo, morar muito distante da família e tomar conduções daquelas demoradíssimas para ir trabalhar e voltar, o sistema não comporta a guarda compartilhada. E isto, na prática, não quer dizer absolutamente nada, porque o pai não é menos pai por isso. E a prova de que os autores dessa lei quiseram criar uma guarda alternada e não compartilhada é o teor do parágrafo 3º do artigo 1583, que vai usar o termo a cidade base de moradia. Base por quê? Porque a lei imaginou, essa lei 1305 de 2014, ao alterar o Código Civil, que a guarda seria alternada, que os filhos teriam dupla residência, que a guarda seria alternada e os filhos teriam dupla residência. Por isso é que a lei utiliza, na guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos ser aquela que atender ao seu melhor interesse. Eu esgotei assim o artigo 1583 e eu vou, na sequência, trabalhar o 1584 e sempre cotejando com o 1634, que cuida do poder familiar. 5 minutos para o café e eu já volto com os senhores.